Oi, meus queridos! Vamos lá, vamos começar mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa aqui é sobre o mês de fevereiro. Vamos perguntar o que vem na sua direção no mês de fevereiro. A gente não vai perguntar uma coisa específica sobre fevereiro, a gente vai perguntar o que é mais importante você saber sobre o seu fevereiro. Eu vou deixar daqui a pouco uma imagem para você pausar e escolher ali o seu grupinho. Eu coloquei 4 baralhos diferentes ali. O que te chamar mais atenção é seu, segue a tua intuição. Tem pessoas que escolhem pela imagem, pelo número, pela minutagem. Tem gente que escolhe um, tem gente que escolhe mais de um. Essa leitura vai ficar disponível para você se você quiser voltar aqui e assistir quantas vezes você quiser também, tá bom? Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br. O site está... O link, para o site de agendamento está na descrição desse vídeo. Clica no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição. Tá aí o link do site, tá ali também a minutagem para cada um dos grupinhos, tá bom? Agora é sua vez. Vamos lá, meu grupinho número 1. Você que escolheu esse baralho aqui, vamos começar perguntando sobre o seu fevereiro, o que vem na sua direção, qual que é a conversa mais importante sobre o mês de fevereiro para você que escolheu esse grupinho aqui. Primeira carta, e lógico, que vocês sabem que eu vou pegar cartas de outros baralhos também. Interessante, porque eu acabei de fazer a leitura que eu postei ontem aqui no canal, que é a leitura do que você precisa ouvir agora. E vai ser meio spoiler, né? Mas tem uma conversa do último grupinho que eu terminei a conversa falando sobre o jogo de xadrez. Que no jogo de xadrez é a rainha que salva o rei, né? E aí a primeira carta que sai para você aqui do meu grupinho número 1 parece que é uma continuação da conversa, né? Trazendo novamente o jogo de xadrez para a mesa, e eu vou compartilhar com você também de que, olha essa reflexão, no jogo de xadrez é a rainha que salva o rei. E aí, já que a gente começou com o nosso papo de rainha, sagrado feminino que mora dentro de todo mundo, yin, yang, sagrado feminino, sagrado masculino, lado esquerdo do cérebro, sagrado feminino, lado direito do cérebro, todo mundo tem. Mas o que a gente pode falar mais pro meu grupinho número 1 sobre sobre esse fevereiro. Aí a primeira carta que aparece é Maria, representando milagres, quando o que parece improvável se mostra possível, quando o que parece impossível, né? Eu falo improvável porque claramente não era impossível, porque milagre é quando aquele que parecia impossível se mostra possível. Próxima carta, ela fala de Mama Cocha, elemento água, uma força importante de água. E aí, Gaia, outra, mas aqui com essa figura grávida, né? Outra mama. Mãe Gaia, Mama Cocha e Mãe Gaia. 3 mães aqui na mesa. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, e tenho certeza que vocês já estão aí refletindo sobre os possíveis caminhos para cada um que chegou nessa mensagem aqui do grupinho número 1 em fevereiro. Eu vou continuar sem querer buscar muito conectar os pontos nesse momento, porque eu acredito que tenha essa função também na mensagem. São peças, que vão se encaixar de formas diferentes para pessoas diferentes. Para todo mundo, é uma mensagem que está dizendo o seguinte: o mundo, que é uma carta que representa um portal,
E esse portal, esse momento do mundo, fala muito comigo sobre é a hora que o universo está dando oportunidades para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, onde a gente anda em linha reta, praticando aquilo que a gente quer ver crescer no nosso caminho, praticando aquilo que a gente aprendeu no caminho que trouxe até aqui, que funciona, né? Evitando os desequilíbrios, essas coisas. Então, a minha carta que fala de graduação também. O mundo, quando você está graduando de um ciclo de aprendizado importantíssimo e através de colocar em prática tudo aquilo que você sabe, que você aprendeu, você cruza esse portal e caminha o caminho, né? A jornada daquilo que você plantou e cultivou. Aí, a outra carta fala de um 2 de paus. Um 2 de paus fala muito sobre uma visão para mim, sobre planejamento, ter uma visão olhando para frente, né? Uma visão de futuro, seja esse futuro futuro próximo, futuro mais distante, mas tem uma coisa de ter uma visão e aí fazer um planejamento, né? Para ir caminhando conforme é possível na direção dessa visão. E aí eu vejo assim que para algumas pessoas também tem uma coisa aqui até meio... Se você teve uma visão muito importante, que mexeu bastante com você, bem intuitiva, a gente pode estar falando disso aqui para você também. A próxima carta é um As de Copas. O As de Copas representando esse presente, uma bênção de felicidade. O Santo Graal, o As de Copas representa o Santo Graal, uma coisa que é sagrada, importante. Aqui nessa arte... Ele mostra, o papel de parede me chama atenção nessas cartas dos gatinhos também. Tem flores de lótus. A flor de lótus, ela é um símbolo de superação, porque ela reconhece, a flor de lótus, ela nasce lá debaixo da água, né? Num terreno que é lamacento. Então, em termos de várias coisas, inclusive, né? Em vários termos ali é uma situação que seria tida como improvável, que conseguisse despontar uma plantinha dali e, segundo, que despontando uma plantinha que conseguiria florescer. E aí, a flor de lótus é esse símbolo de superação, iluminação, e por isso que a gente vê muitas divindades sentadas numa flor de lótus, especialmente na cultura, do leste, né? Porque está dizendo, essa é a representação de uma figura iluminada, porque cumpriu com uma jornada de iluminação, superação, né? Porque a flor de lótus desponta e aí segue a luz, o reflexo da luz que tem na superfície da água. Então a plantinha vai se esforçando, subindo, buscando aquela luz, e aí quando chega na superfície, floresce, desabrocha. Então tem uma coisa aqui... que essa flor de lótus então está trazendo de novo o aspecto do milagre, de algo que parecia improvável, ou que até começou em circunstâncias mais difíceis, em que realmente a probabilidade disso florescer, crescer, poderiam ser pequenas, né? Mas essa bênção, esse presente, essa felicidade vem daí. E vocês? Aí vem falando assim: então, meu grupinho número 1, agora é um pedido para você entrar em confiança, para você deixar de se preocupar com esse 4 de espadas que vem trazendo essa paz, esse descanso, essa
Proteção também, essa preservação, fique em paz, fica tranquilo, medite, cuide da sua energia, preserve a sua energia em fevereiro, né? 10 de espadas, não precisa ficar tentando intelectualizar, racionalizar, resolver, você encontrar as peças que você acha que faltam para encaixar o quebra-cabeça. Essa é uma leitura que já está muito clara, que está dizendo que esse caminho que possibilita essa coisa que a gente está conversando, você não tem a informação, você não tem a clareza, e isso tem pouquíssimo a ver com a sua inteligência ou a sua habilidade de jogar as coisas no Google. Entendeu? De descobrir o que você não sabe. O 10 de espadas, ele justamente fala que é quando a gente tira a mão de tentar resolver, tentar explicar, tentar fazer encaixar, não sei o que a gente permite uma renovação, um novo dia. Então tem uma coisa aqui que o 10 de espadas às vezes também vem com uma sensação de derrota. Então se você já está inclusive se sentindo na decisão, essa pode ser uma decisão, mas se você até se sente numa posição de derrota, que bom que a gente está se conversando, porque é justamente nesse ponto que você precisa chegar, onde você entende, você aceita que você não consegue fazer acontecer o que você quer, o que você imagina, por N razões. Então você aceita se colocar numa posição de aceitação, de permitir. Eu aceito as coisas como são, eu aceito, eu entendo que eu fiz tudo, absolutamente tudo que eu podia, que estava nas minhas mãos, que eu entendia que era meu papel, e agora eu simplesmente lavo as mãos, tiro as mãos, entrego nas mãos do universo e deixo de ficar tentando fazer dar certo, acontecer, explicar, resolver. E além disso, eu me preservo, eu escolho poupar a minha energia, dar espaço para minha mente descansar, o meu coração fica em paz, eu também descanso o meu corpo. E ao invés de, ficar buscando as peças para encaixar as peças, eu também uso esse tempo e esse foco para me conectar mais com a minha intuição, com os meus guias, praticar a minha espiritualidade para eu me sentir bem. Tem muito disso aqui. Então esse é um pedido da mensagem também, já fica uma dica. Fevereiro, isso é muito importante. As coisas que são suas, resolva, faça, tudo bem. Quando começa a virar um grande quebra-cabeça, um grande esforço, um grande envolvimento, já saiba que não é o que está nas suas mãos. E isso é uma conversa com você, mas também fique atento de outras pessoas à sua volta que muitas vezes possam acabar te trazendo para o quebra-cabeça deles, né? Então, também ficar de olho nisso. As próximas cartas que eu tenho aqui são a Rainha de Paus e o Rei de Paus. Então tem uma dupla aqui com energia de fogo, né? Áries, Leão, Sagitário representados por fogo aqui. De repente em fevereiro, se bem que tem bastante água também. Os elementos que mais me chamam a atenção são água e fogo. Independente do que é o seu signo, né? Câncer, Escorpião, Peixes, água, bastante emocional, intuitivo, e fogo, Áries, Leão, Sagitário, energia, motivação, paixão, inspiração, proteção, ativação, expurgação, purificação, essas coisas todas. Legal, adorei esses dois juntos, Rainha de Paus e Rei de Paus, certo? Na Rainha de Paus, a gente vê essa energia bem confortável. Eu imagino ela num chalé, assim, sabe? E descansando, tomando um vinho, assistindo um filminho, uma coisinha bem legal, vestindo uma roupinha gostosa. Se você vir e falar assim, nossa, isso aí não tem nada a ver com o que me faz sentir bem, eu não gosto, o que me faz sentir bem é outra coisa, eu gosto de correr uma maratona, eu me sinto tão relaxado, faça,
Faço. Mas para as pessoas normais, não, tô brincando. Esse é um cenário muito de desejo, né? Então essa carta, brincadeiras à parte, essa carta ela está ilustrando esse foco no bem-estar, no prazer. Não subestime o poder de se colocar num contexto, alimentar e vibrar esse bem-estar. Por quê? Aí a gente vê que essa rainha, que é a força magnética, ela tem essa varinha, que é um brinquedinho de gato, né? Aí, quando a gente olha para esse lado sagrado masculino que mora dentro de todo mundo, lado esquerdo do cérebro, a gente vê que tem essa varinha brincando com o gatinho e ele indo em direção a essa varinha. Na ponta dessa varinha tem uma salamandra, que é um símbolo muito comum de aparecer na corte de fogo, né? Nas cartas do elemento fogo, no baralho, paus. A salamandra, ela é um tipo de réptil, quase falei lagartixa. Ela é um tipo de réptil que ela sobrevive ao fogo. Então ela é um símbolo assim muito interessante de resiliência também, como foi ali a flor de lótus, né? Ela é um símbolo dessa mágica de renascimento também, porque aí já puxa um pouco para a fênix, né? A fênix tem o elemento fogo, vira cinza e renasce das cinzas, né? A salamandra tem um espaço parecido ali, mas ela não chega a se desintegrar. Ela simplesmente tem o corpinho dela ali que resiste a passar por esse elemento ileso. Mas ela ainda é um símbolo de renascimento, renovação, resiliência, mágica, né? Em relação ao elemento fogo. Então tem uma coisa assim que eu fico vendo bem intuitivo. Em alguma leitura, e vai ser interessante se for a tal leitura do grupinho 4 lá na leitura do o que você precisa ouvir agora. Mas em alguma daquelas eu falei sobre, tem uma frequência que te ajuda a passar por essa energia de caos que cria mais oportunidades, que é uma energia de fogo, né? Então eu fico vendo assim, em fevereiro, não subestime você criar esse espaço para você, independente do seu gênero, porque isso aqui é o espaço onde você está se conectando com o seu yin, olhando para dentro de si, se dando prazer, harmonia, tranquilidade, conforto, descanso, segurança. Não subestime o poder disso, de atrair, do poder magnético disso e o quanto isso ajuda a puxar algo para a sua direção, para o seu espaço. Porque essa atitude ou essa prática é como se fosse isso, essa salamandra que tem essa habilidade de passar pela energia do fogo em segurança. E inclusive, lógico que tem uma mensagem aqui falando também que tem algo que vem em sua direção. Aí nós temos o hierofante aqui, o sacerdote, que me fala muito sobre isso também, sobre tanto no céu quanto na terra, que muitas vezes me fala sobre materialização, né? Algo no espaço de céu, ideias, desejos, né? Energia, quanto na terra, se materializando, né? Tendo a sua representação física, material. O hierofante também me fala muito sobre sincronicidades, quando o universo coloca no nosso caminho pessoas no momento certo, na hora certa, onde tem ali uma contribuição naquela integração, naquela conexão. Próxima carta é temperança. Temperança fala de tempo divino e que se encontra, o tempo que leva para encontrar a medida certa de algo se materializar. Então, meu grupinho número 1. Em fevereiro, a pergunta foi só essa, né? Em fevereiro, não subestime o poder de autocuidado enquanto prática espiritual, de prazer, segurança. Isso é muito importante também. Porque tem alguma coisa que você está trazendo para a sua direção em segurança, no espaço de energia.
E que no tempo certo isso vai se materializar, porque depois dessa puxada, que não é no intelectual, no racional, no resolvendo, no testando isso, testando aquilo, é em energia, como a gente está falando. E aí, depois que se puxa, eu vejo isso, que tem um tempo de ajuste, um período de ajuste, até que se transforme uma energia e que haja uma materialização, uma concretização de algo. Mas fevereiro é importante. E aí, lembra que a primeira carta era aquela da estratégia, né? E eu vejo falando assim, meu grupinho número 1, em fevereiro, de novo, você pode ser muito inteligente, você pode ser muito descolado, esperto, resolvido, tudo mais. Mas em fevereiro vale tanto a pena porque você está com a possibilidade de atrair o impossível, sabe? Para o seu caminho. E que então é um jeito de colaborar diferente com a energia e requer sair desse espaço do mental e alimentar esse espaço de fogo. Tá acabando a bateria, mas eu acho que eu tenho mais um tempinho aqui para pedir uma orientação final para o meu grupinho número 1 sobre fevereiro. Uma orientação final para o meu grupinho número 1 em fevereiro, que eu tô achando maravilhoso. Veja além de como as coisas se apresentam na superfície. E essa carta se tornou, olhe para as estrelas, ela se tornou o meu código para puxar esse baralho. Veja além da superfície. E está dizendo que é um momento de grandes transformações, onde você está concluindo uma fase importante da sua vida, graduação, e iniciando um renascimento. São grandíssimas mudanças e tem um renascimento acontecendo em fevereiro para você, meu grupinho número 1. Tô animada. Não sei você. Boa sorte. Beijo grande para vocês. Se tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br. Site de agendamento está na descrição desse vídeo. Até a próxima. Olá, meu grupinho número 2. Vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que é a conversa mais importante sobre fevereiro para você. O que manter em mente, de repente o que pode acontecer em fevereiro que merece a sua atenção, o seu preparo. O que a gente pode saber sobre fevereiro do meu grupinho número 2? Em fevereiro, tem uma coisa aqui sobre uma libertação. Olha só que bonita essa imagem. Mostra esse cavalinho aqui. Ele era um cavalinho de carrossel, tá vendo? Ele estava dentro dessa bola de cristal, inanimado, né? Andando em círculos. E aí a gente vê essa bola se quebrando, ele ganhando vida e saindo dessa limitação. Aqui em volta ele tem uma bonequinha de pano e o Pinóquio aqui. Então tem vários símbolos nessa carta que... tem uma lona de circo ali também. Então assim, a primeira coisa é que esse andar em círculos aí desse cavalinho de carrossel, ele faz uma referência a questões kármicas para mim, né? Desses ciclos, dessas lições que a gente fica numa limitação até reconhecer, até transformar aquela história. Então, quando tem essa libertação, é uma libertação de um andar em círculos. E a gente sabe que você se liberta de um andar em círculos porque você sacou o que você precisava sacar, né? Aí tem outra coisa aqui que me chama a atenção, especialmente, né, sobre essa próxima carta que aparece aqui, que ela tá conversando comigo nessa leitura aqui, muito me chamando a atenção esse nariz falso aqui. E aqui essa história do Pinóquio, né? Tá. Ainda nessa primeira carta do cavalinho, esse tema
daquilo sem vida, ganhando vida, é importante. E aí, olha que interessante. Nessas 3 figuras, a gente tinha aqui a boneca de pano, o cavalinho do carrossel e o Pinóquio. Todo mundo aqui, nesse espaço, estava o quê? Imitando algo que tem vida, porém sendo um objeto inanimado. E aí o clássico do Pinóquio, né? Toda a história do Pinóquio é ele querendo ser um menino de verdade. E aí, nessa dinâmica onde tem 1, 2, 3 objetos inanimados que imitam algo vivo, mas que não tem de fato vida, dos 3, esse cavalinho de fato ganha vida e se liberta, sai dessa limitação. Certo? Aí, a carta que veio conversando com isso é a carta do Pajem de Ouros, que fala: esse é um presente de recomeço, que requer também estar flexível, se colocar nessa posição de iniciante para estar disposto a aprender a fazer as coisas de um jeito diferente. Só que aí, a hora que começou a me chamar a atenção, das 3 figuras, o cavalinho é o único aqui nessa cena ou nesse momento que conseguiu de fato o que essas 3 figuras estavam buscando. E aí, quando eu olho para isso, a gente vê o Pinóquio até o tadinho. O Pinóquio é o bonequinho olhando pro cavalinho meio decepcionado, meio chateado, sabe? Então tem uma coisa assim que para algumas pessoas em fevereiro pode ser que você viva uma experiência, uma situação onde você ganha um novo sopro de vida, uma renovação no seu caminho, ou isso pode se mostrar de várias formas diferentes. De repente você até inicia relacionamento, ou inicia um trabalho. Exatamente como se apresenta na vida de cada um é particular de cada um. Mas meu grupinho número 2, o seu fevereiro tem esse sopro de vida, tem algo que ganha vida, tem uma libertação, tem um elixir de vida de verdade. E que tem esse momento de comparação, de sair de um contexto onde fica aparente essa diferença. Ou também tem isso, né? Olha que engraçado, uma situação ou um contexto onde a sua libertação ou a sua renovação torna mais óbvio, mais evidente o quanto essas 2 outras figuras aqui são de fato objetos inanimados, né? Traz esse contraste que ilumina, mostra mais ainda, né? Que aqui não tem um menino de verdade, uma menina de verdade, né? É uma boneca e um Pinóquio. Por que eu vejo isso aqui? Porque eu sinto que tem uma parte da mensagem que fala assim: já conte com isso, já conte que em fevereiro você pode receber alguma coisa legal, iniciar uma coisa legal, que seja um novo sopro de energia, um novo sopro de vida, e mesmo que seja sutil ou escancarado, vai ficar claro, porque vai iluminar, vai trazer esse contraste, você querendo ou não. Então já conte com isso, mas o que você não pode fazer é você querer se fingir de quem não acessou, de quem não está numa energia diferente, de quem não está livre e tudo mais. Também não acredite, não tente se colocar de volta na limitação para agradar, para pertencer. Cuidado com isso, né? Porque é diminuir a sua luz, né? Como a gente fala muitas vezes. E às vezes está fazendo isso com a melhor das intenções, para ser educado, para agradar, mas aí fica a conversa aqui, eu até ouvi assim, fica a conversa de tia Polly aqui com você. Não funciona, tá bom? É tentar tapar o sol com a peneira, porque eu fico vendo aqui que nesse momento a sua presença
ela é um farol iluminando muitas vezes as frustrações e as dores de outras pessoas, e que você escolher se disfarçar, o nariz aqui, né, comprido, se disfarçar como igual, não ajuda também, não muda. Aí eu fico vendo que também é assim, um pedido dizendo que até uma compaixão da sua parte, você somente, entendeu? Somente, de fato, acessar aí o seu presente de recomeço e não ficar tentando se adequar nessa nova versão, nessa nova energia para agradar ninguém, para manter, para ficar, nada disso. Interessante isso aí, hein? Aí tá falando assim... Eu vou tirar mais uma cartinha aqui. Tá falando assim que para algumas pessoas esse tema de pertencer, tá vendo? Aí vem essa carta que fala dessa árvore de gerações e gerações, esse espelho, esses reflexos, né? E essa imperatriz que aparece aqui como esse louco, só que é um louco sábio, né? Nessa carta aqui, a gente vê que tem toda uma bagagem, uma sabedoria dos astros, da conexão com os animais. Ela tá sentada aqui em cima de uma caixa mágica, né? Então eu tava comentando outro dia em algum canal aqui que esse louco... combinado com essa energia de imperatriz nesse baralho aqui, ele vem me falando que é um recomeço e é um início de recomeço. Sim, todo recomeço requer estar disposto a fazer as coisas de um jeito diferente, mas muitas vezes a gente fala do louco, já conta com lidar com desconhecido, com inexperiência e tudo mais, mas esse louco aqui, ele fala sobre um recomeço onde você está se reconectando com sabedoria, com experiência antiga. E aí tem uma coisa aqui sobre... Para vocês, isso é importante em fevereiro, porque está me falando que no passado, essa foi uma grande fonte de conflito, porque muitas vezes para escolher pertencer, você pode ter se desconectado da sua sabedoria. Porque assim, a carta que vem falando é que tem um conflito entre um grupo, a árvore e acessar essa sabedoria. E aí pode ter várias razões, várias experiências vividas nisso aí. E aquela tendência ou aquela conversa que começou aqui, não se vista, não tente se adaptar, se mudar, se ajeitar para caber, para pertencer, não cabe mais. Não pertence e tudo bem. E inclusive eu achei interessante que saiu assim, interessante. Inclusive reconhece que a sua presença em si acaba sendo esse grande espelho ou esse grande holofote que acaba só iluminando o que não tem nessas outras figuras aqui, e que isso também pode não ser muito legal. E mesmo que você escolha se mostrar diferente, se vestir diferente, diminuir a sua luz para se encaixar, isso também não vai funcionar. E isso aqui é uma coisa que é antiga. E é essa mensagem que vem falando. Por que não faz isso também? Primeiro, porque não funciona, sua alma já sabe que não funciona. Segundo, que quando você faz isso, você tem que saber que tem esse conflito, que quando você está escolhendo priorizar esse pertencer nesse momento e nas coisas como são, e eu sei que mais para frente isso pode mudar, você pode enxergar mais camadas dessa história, etc, mas que no momento em que a gente está conversando, que essa mensagem chega até você e vice-versa,
essas coisas são um conflito, ou são caminhos diferentes, ou você escolhe essa questão familiar, esse pertencer, ou você escolhe esse acesso a essa sabedoria antiga, porque nesse momento em que a gente está se conversando, essas coisas estão em conflito. E você tentar misturar as duas coisas não encaixa nesse momento. Por quê? Posso saber por quê? Eu fico falando nesse momento porque eu não quero, energia é fluida, a vida é complexa, maravilhosa. Eu tento sair desse espaço de nunca vai ser assim, ou vai ser para sempre assim, né? Aí vem a lua, que está reforçando, de fato, tem mistérios, tem informações, tem questões que você ainda não tem e que mais para frente elas se iluminam. Mas hoje, realmente, não vamos colocar nada numa máxima, mas hoje, quando a gente está conversando nesse momento, essas coisas não só não se misturam, como estão em conflito uma com a outra. Então, enquanto você escolhe se disfarçar de pertencente, você está escolhendo deixar de acessar essa sabedoria. Não vamos esquecer que imperatriz também é abundância, cornucópia, fartura, fertilidade, né? Essas coisas. Esse rei de forças aqui... tá. Ele sempre me chama atenção com os animais que ele tem em volta, que eu vejo ele como uma força bem xamã aqui, né? E nessa carta aqui desse louco barra imperatriz que eu tenho aqui, tem muitos animais. Porque cada símbolo do zodíaco também é representado por um animal, tá trazendo sabedorias também que vem do xamanismo, né? Então eu vou pegar meu baralho animal aqui e vou ver que mais que a gente pode saber então sobre essa sabedoria, essa força. Aí olha a resposta que veio, essa é sua casa. Com essa carta que fala esteja em casa, olha que interessante. Essa é a sua casa. Mas o que parece a sua casa, muitas vezes, foi outra coisa. Interessante. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia dessa sabedoria? Aí vem o sábio. Aqui representado pelo druida, falando assim, abra espaço para isso, abra espaço para isso. Ai, que bonitinho. Hold space também fala de quando a gente guarda, reserva um espaço na nossa vida para algo. E no momento que eu falei abra espaço para isso, a energia respondeu, o seu espaço continua guardado. Essa é a sua casa. Você continua tendo esse espaço guardado. Então, é muito uma mensagem assim, em fevereiro tem toda uma movimentação de coisas e eu sinto que é muito uma conversa sobre muitos do meu grupinho número 2 retornando à casa. Seja lá o que for essa representação de casa para vocês. E eu sinto que para muitas pessoas pode ser uma redescoberta do que é casa para você em fevereiro, porque eu tenho uma impressão de que essa conversa do que estava em conflito, do pertencimento e tudo mais, é uma energia mais antiga, sabe? Que você, por conta do andar em círculos ali, né? É uma coisa que você conhece melhor. Então pode ser que tenham pessoas que retornem para cidades onde nasceram, não sei o que, pode ter tudo isso.
mas eu sinto que é isso e um pouquinho mais também, uma coisinha um pouquinho mais profunda também, tá bom? Então, eu tô sentindo muito que meu grupinho número 2 é um grupinho de retorno à casa. O que mais que a gente pode falar pro grupinho número 2 sobre sobre fevereiro? Aí a carta que cai na mesa é essa carta de reconhecimento e recompensa. E aí olha que interessante. Como que isso conversou comigo? Recompensa faz sentido, lógico, porque desde o começo a gente está falando que, poxa, se tem uma libertação, se tem um ganhar de vida, né? Porque você entendeu, você sacou que precisava sacar, entender para acessar essa nova energia. Mas aqui eu entendi também uma coisa bem pontual, de que tem reconhecimento, de que é uma conversa sobre reconhecimento também, onde aqui nessa imagem, por exemplo, essa figura, ela entende a expressão física desses outros e imita questões físicas, né, atributos físicos, para ficar mais parecido no jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de se expressar, no jeito de pensar, seja lá como for. Aí tem uma coisa aqui com essa mensagem que, com o reconhecimento, eu vejo assim, que está dizendo que você é reconhecido, ou e vice-versa, que você reconhece de uma forma que não é superficial. Essa energia, eu quero falar assim. Que mais que a gente pode falar sobre o meu grupinho número 2 em fevereiro? Aí, como que você reconhece? Em algum momento, quando a gente estava falando sobre essa dinâmica, a gente falou muito sobre essa dinâmica de diminuir a luz, né? Não é uma conversa sobre quem é superior, inferior, você entende, né? Você se percebe se editando muito, né? Para diminuir a sua expressão, as suas ideias, a sua essência, o que você quer, né? Enfim. Aí, essa mensagem está falando assim, como que você reconhece também? Porque ao invés disso acontecer, é uma energia que te acende, que te ilumina, que te recarrega, entende? Eu vou perguntar mais sobre essa carta aqui. Ela é a carta de fragmentação. E aí eu até perguntei, a gente tá falando dessa coisa que é um pedaço que se encaixa de novo, não sei o que. Não foi isso que eu senti. Vou deixar ela de cantinho por 1 minuto e já volto. Mas essa aqui me chamou muita atenção. Desse reconhecimento, porque te acende, como a gente falou, e você lembra, tem uma sensação de familiaridade. Essa carta diz, eu lembro, né? Às vezes de uma forma bem sutil, bem subjetiva, mas você lembra. E aí a próxima carta vem falando que, olha só, não tem microgerenciamento. E aí eu ouço 2 coisas. Primeiro, que também, de um jeito bem prático, você se vê fluindo melhor, você se vê podendo se expressar, existir ali sem ficar microgerenciando como você se expressa, o que você fala, o que você não fala, como, não sei o que, e lendo a expressão do outro para ver se o outro se ofendeu, e sei lá. Eu posso estar dando exemplos mais exagerados do que de fato a coisa acontece com você, mas é pelo contexto aqui do nosso exercício, tá? Para
ilustrar o tipo de coisa que eu tô falando. Então, quando essa carta aqui saiu, ela falou que é mais livre também, porque tem menos uma necessidade de ficar microgerenciando. E aí pode ser que tenha essa coisa de que seja uma energia mais livre, mais solta das narrativas ou das regras de sociedade, pode ser, né? Do que dizem que são os bons costumes, as boas normas, não sei o que, pode ser. Mas eu vou convidar a enxergar um pouco mais profundo que isso também. Por isso que eu estava descrevendo, é na hora que você tá ali, que você tá se conectando, que você tá trocando, ao invés de se ver encolhendo, lendo, testando as águas para ver, ou gerenciando como que eu apresento isso para agradar, para parecer igual, para não sei o que. Isso não tem, isso não precisa. Eu fico resumindo, nem sei a hora que parou de gravar, mas aí, a hora que parou de gravar também recebi esse sopro de inspiração, né? Livre dessa dinâmica de controle. Também tem isso nessa carta aqui que eu estava explicando. Aí eu queria voltar nessa outra, que foi aquela que me chamou a atenção. Por que essa tá aqui? Tá, entendi. Entendi várias coisas. Na hora que eu perguntei, veio um download de muitas coisas. Eu quero resumir para não precisar dar o contexto de como eu cheguei nas respostas. Então, eu vou precisar de ajuda para resumir. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que aqui eu falei que não estava me falando muito sobre essa fragmentação no sentido da carta, mas aí eu entendi. Ela tá falando de que não é construído, entendeu? Porque muitas vezes tem certas situações que se apresentam que pegam um pedaço daqui, outro pedaço dali, mas que na vivência os pedaços não se encaixam. Então isso fica claro. Nessa energia, nessa volta para casa, você vê que isso, você reconhece isso, que isso não acontece, entende? Mas você só reconhece isso porque você conhece o contraste também, a experiência de ver algo construído. E aí eu fico lembrando daquela meme que eu não sei se você já viu, mas tem um áudio assim no Instagram que o pessoal dubla, né? Aí fala assim: ah, você gosta da minha personalidade? Mas é claro, eu construí ela pra você, né? E aí é meio isso, que esse rosto todo fragmentado com vários pedaços que formam ali um rosto, mas que olhando mais de perto as coisas não se encaixam muito bem, porque como que eu me apresento assim, aí daqui a pouco eu vou agir desse outro jeito que é muito diferente daquele valor, daqueles valores, daquela personalidade, entendeu? Porque é construído, porque não é de fato o que é a identidade, a expressão. Então algumas coisas não se encaixam. A outra coisa, e eu gosto que saiu essa carta porque ela está inclusive me ajudando a resumir um pouco aquela dinâmica da outra que falava, que eu acabei resumindo com você se ver saindo dessa dinâmica de controle, inclusive de precisar controlar tanto, né, a dinâmica em si. Mas essa carta aqui, ela apareceu inclusive nesse canal em vários momentos meio mágicos assim. E recentemente eu lembrei dela tanto, porque quando eu traduzi um dos momentos que ela apareceu aqui no canal, ela trouxe uma palavra em inglês, que esses baralhos estão em inglês, né? Que era mole, M-O-L-E, que representa algumas coisas, né? Em inglês se traduz como algumas coisas, como uma topeira
que mergulha ali na terra, né? E escava a terra e revela segredos. Ou também tem as verrugas, né? Se traduz como isso também. Aí é engraçado que depois que essa carta estava conversando tanto com a gente aqui no canal, lançou um reality na Netflix, eu acho que foi na Netflix, chamado The Mole, que é a dinâmica assim, é tipo Among Us, sabe? Que tem os jogadores, as pessoas ali mesmo, né? De carne e osso. E que tem uma pessoa que é o traidor, né? The Mole é o traidor. E aí todo mundo sabe que tem um traidor e as outras pessoas jogando, mas ninguém sabe quem é o traidor e vale dinheiro e essas coisas, e tem todo ali um conjunto de regras que vai criando essa dinâmica de desconfiança. E eu assisti, e aí é impressionante como a gente vai vendo assim, o quanto já a partir da premissa de que você não pode confiar no outro, já te coloca num jeito de pensar e num jeito de agir, que muitas vezes você vai escolher o caminho mais difícil, porque você está contando que não pode confiar no outro e etc, etc. Enfim, essa carta aqui, ela tá especialmente nesse contexto, me lembrando disso. E aí, nessa dinâmica do The Mole, tem a estratégia de quem está nessa posição de que está fingindo ser parte do grupo, mas não é. E que o papel, né, a função para ganhar o jogo precisa tirar o dinheiro, né, tirar os recursos para ganhar o jogo. E aí a pessoa finge que não sabe, que não entende, que foi sem querer, que blá blá blá, porque senão eles podem votar fora e aí o grupo ganha, né? Então tem uma coisa aqui que tem uma frase que eles falavam o tempo todo na série, que era mole behavior, né? Assim, não sei, eu tô observando o fulano para ver se ele tá com comportamento de traidor e eu não sei ainda se fulano agiu de um jeito que parece comportamento de traidor, hein? Então tinha essa... Então tá trazendo muito um olhar aqui para comportamento. Mais do que como alguém se apresenta, tem o comportamento que você percebe. Quando alguém está, como se diz, intencionalmente se apresentando, tem um jeito de juntar peças e criar uma máscara, né? Mas no comportamento é que essas incoerências, que essa máscara se fragmenta e se mostra como esses pedaços encaixados, porque falta de fato, verdade, é uma máscara. Aí na próxima carta, eu respeito a propriedade de outros, e aí me fala muito sobre... o comportamento com outros, o comportamento com a propriedade do outro, o caminho do outro, as coisas do outro, o respeito pelo outro, quanto isso te diz, te fala. Porque muitas vezes numa conversa com você, a coisa se apresenta de um jeito, mas quando está conversando, por exemplo, com um garçom, ou quando está falando com alguém que trabalha, eu falei garçom porque, né, esse é o exemplo clássico, mas assim, quando está conversando com alguém que trabalha no lugar ali, como que é essa conversa, quando está falando de um terceiro que não está presente, como que é essa conversa. Então, assim, interessante, né? Que eu sei que a gente entrou aqui num espaço de reconhecimento. E aí a gente começou falando sobre esse reconhecimento no positivo, de você reconhecer a casa e essa energia dessa forma. E você reconhecerá o que é falso, que se apresenta como um menino, uma menina, né? Como tá aqui. Mas que não é dessa outra forma. E não é porque a mensagem está confusa, é porque ela está falando de contrastes, entendeu? É justamente porque você conhece o que não é, que você saberá reconhecer o que é.
Então, não tem essa fragmentação, tem uma coerência no que eu falo, que eu sou desse jeito, que os meus valores são esses, e sem ficar precisando gerenciar muito, me lembrar muito de manter o personagem, eu continuo agindo assim com qualquer pessoa que cruza o caminho. No comportamento com você e com as outras pessoas. Com as coisas, tem muito isso. Meu grupinho número 2, fevereiro, né? Então, assim, para muitas pessoas, tem uma parte dessa mensagem que está falando que isso são coisas que, olha, você viveu, aprendeu a reconhecer, a gente está conversando aqui, você está chacoalhando a cabeça falando, sim, verdade, isso aí, certinho. E aí vem com essa conversa de legal. Então, agora é o momento do presente de recomeço e essa parte da mensagem que falava, essa outra coisa do pertencer, não sei o que, está em conflito com a sua verdadeira casa e você está nesse passo de caminhar na direção de se integrar à sua verdadeira casa, mas precisa sair desse espaço onde inclusive você pode achar que você precisa se adaptar, que você precisa aprender a dançar essa dinâmica para pertencer. Você não precisa pertencer. Interessante isso aí que saiu. Aí, a outra parte da mensagem para fevereiro, para muitas pessoas, essa é uma mensagem de preparo que está antecipando. Você está num caminho de se libertar de uma questão relacionada a tudo isso que a gente está falando aqui. Preste atenção nessas coisas que a gente conversou, que aqui já tem o passo a passo, já tem uma orientação das coisas que são importantes. De qualquer forma, o teu espaço está guardado. Eu olhei para ele aqui de novo. Uma orientação final aqui, eu acho que eu já me estendi bastante com o meu grupinho número 2. Qual que é uma orientação final para o meu grupinho número 2 em fevereiro? Em fevereiro. É verdade, eu falei do familiar, do antigo, né? Até peguei meu baralho ancestral aqui e que falava pra gente que esse é um conflito antigo, né? Que essas questões, elas são dinâmicas, onde você também tá lidando com conflitos antigos. E aí, é uma mensagem que vem falar que em fevereiro tem esse desafio, tudo isso faz parte de um desafio que você está... Sim, escolheu já esse grupinho número 2, lidando, preparado para lidar com essas coisas, de se mover para além de padrões ancestrais, mas que reconhece que é um desafio, porque primeiro que é uma energia antiga, segundo porque é um papo tem essas sutilezas, né? Como a gente conversou, então tem que estar consciente, tem que estar atento, tem que ter disposição. E porque... com essa coisa aqui de padrões ancestrais, porque muitas vezes requer essa coragem de... mas diz que os bons modos na sociedade é fazer assim, fazer assado, e muitas vezes precisando fazer escolhas que, mesmo com a preocupação, será que vão achar que eu sou mal educado se eu fizer assim? Será que vão julgar que eu sou ingrato se eu fizer assado? A outra carta que aparece aqui. Seja luz. Bem naquele topo da mensagem que falava assim, você, independente do estágio que você está, se você está começando isso em fevereiro, ou se você está concluindo isso em fevereiro, e a mensagem está falando, agora você precisa parar de fazer isso aqui, desse querer forçar o pertencer, essa seja luz... está reforçando isso. Em algum momento você chega nesse ponto em que você entende tudo isso, reconhece tudo isso, pratica, fica craque em tudo isso que a gente falou, e aí precisa também aprender a parar de se vestir daquilo que você não é para pertencer
inclusive para preservar a sua luz, a sua clareza, e quanto mais você se mantém aqui, mais você abre espaço para se conectar com a sua verdadeira casa, tá bom? Muito bem, espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês e até a próxima. Olá, meu grupinho número 3, vamos começar aqui a sua leitura para fevereiro, você que escolheu esse baralho bonito aqui. Vamos começar perguntando qual que é a mensagem mais importante para você em fevereiro, o tema central, as principais dicas, e que a gente pode falar para o meu grupinho número 3 sobre fevereiro. Poxa, grupinho número 3! Você começou aqui apenas com 10 de ouros. O 10 de ouros, ele representa futuro próspero, estabilidade, abundância, uma carta muito boa. Aqui, nesse baralho aqui, ele tem um templo. Ele tem um templo com essa carta, e me lembrou alguns papos. Deixa eu continuar tirando aqui as cartas para entender um pouco mais a conversa. E vou puxar esse aqui, ó. Tá certo. Aí diz assim, meu grupinho número 3. Fevereiro é um momento em que você pode se ver em espaços onde fica claro para você que você está em espaços onde você está aprendendo, concluindo, cumprindo com aprendizados importantes para você na sua jornada, que tem impacto direto na sua estabilidade, na sua prosperidade, na sua grana, no seu sucesso e essas coisas. Esses assuntos que aparecem nesse espaço variam para cada pessoa, mas é uma energia que reconhece que você está aprendendo a reconhecer aquilo que desfavorece, o que atrapalha esse criar prosperidade ou manter prosperidade. Por que a mensagem está falando assim? Porque nesse espaço que você está, isso está me chamando a atenção desde o comecinho, você viu ali, né? E esse espaço pode ser um lugar físico, literalmente, ou é uma mensagem que está falando nesse espaço de tempo, nesse pedacinho, ou que seja só nesse mês, ou nessa fase que você está passando. A função é essa, dentro do grande esquema das coisas da sua jornada, é uma cápsula, entendeu? Onde você vive questões de 10 de paus, que para mim fala muito das questões kármicas, ou seja, dos aprendizados, onde você, 5 de copas, aprende a reconhecer aquilo que não funciona, aquilo que não é saudável, aquilo que tem um desequilíbrio, para que você saiba reconhecer o que é saudável, o que funciona. Aí eu fico me perguntando aqui, né? Se a gente está falando sobre você estar entrando nesse momento ou é um pedido para que você saia dele, né? Escolha sair dele. Porque o 5 de copas, ele fala sobre isso também, de que a gente vive as experiências, né? De enxergar o que não quero, para entender melhor o que eu quero. Essas experiências, inclusive, ajudam a gente a entender melhor o que é que a gente deseja de fato, porque a gente se vê sentindo falta,
buscando, sentindo desejo de viver aquelas experiências, mas também o 5 de copas fala que em algum momento a gente precisa mudar o foco para escolher ir na direção do que é saudável, né? Do que a gente deseja, em busca do que é equilibrado. E aí pode ser que a resposta seja essa, depende, né? Depende da pessoa, mas tem uma coisa aqui também sobre para todo mundo, porque essa carta aqui está na mesa para todo mundo, de que você recebe informação, uma notícia, uma conversa, um esclarecimento que você não tem ainda, que te dá essa clareza para você de que momento que você tá, de que movimento que você quer dar, certo? Por que essa mensagem começa falando assim? Porque ela queria deixar muito claro isso, de que o momento é de 10 de ouros, é de futuro próspero. Só que nessa cápsula é onde você aprende aquilo que poderia atrapalhar futuro próspero para saber reconhecer e evitar e cortar e ir numa outra direção. Então é importante para que você não ache que isso é evidência do que tem para você, do que a realidade é, o que futuro será. Não, o futuro é próspero e o universo está falando que tem questões em relação ao que poderia, inclusive, atrapalhar isso, que você também precisa saber, porque no seu livre-arbítrio você vai precisar dizer não, você vai precisar escolher a direção para preservar esse futuro próspero que já está disponível para você na mesa. Aí então, a próxima carta mostrando a sacerdotisa, que fala assim, como você está sendo chamado a se levantar e liderar. Então, um outro jeito de falar sobre isso é uma mensagem que está dizendo que você está sendo preparado, treinado para liderar, para fortalecer a sua liderança, a sua confiança, o seu poder pessoal. E que isso envolve, também tem isso, né? Aqui tem o vácuo e o ventre cósmico, também falando muito dessa cápsula de novo, né? Que vem falando que nesse período de tempo e espaço, você precisa saber que você está muito protegido, que se vem uma sensação de, eu faço, ando, corro, parece que eu até mudo umas coisas, mas a coisa não sai do lugar. Não pira nessa, não entra nessa, porque nesse momento tá tudo certinho, organizadinho para você viver as experiências que você precisa viver, pode viver, cair, levantar, acertar, errar, nesse preparo. Mas essa carta aqui do ventre cósmico e do vácuo tá me falando muito dessa cápsula protegida por energia de sagrado feminino, espiritualidade, intuitiva, essas coisas. Eu vou tirar mais uma carta aqui também. Mas a outra coisa que tá me chamando a atenção tá falando assim, nesse teu treinamento de fortalecimento, né, de liderança, também vem você aprendendo sobre limites saudáveis e entendendo o que são os seus limites saudáveis, quando você precisa barrar, dizer não para preservar o seu futuro próspero, quando você precisa confiar de dizer sim para se permitir expandir e crescer para possibilitar um futuro próspero, entendeu? Tirando temas como codependência, aí essa carta fala assim, você tem amor. E é interessante porque essa é uma carta que conversa muito comigo sobre você também se vendo nesse treinamento, como a gente está vendo aqui, porque independente se você sabe fazer certo ou se você sabe fazer errado, não é isso o que te deu acesso a esse momento em que você, enquanto filho da lua, está sendo treinado para liderar. É o seu coração, é a sua capacidade de amar. Amar a você mesmo, amar ao próximo, trazer uma compaixão, uma gentileza,
todo mundo aqui é ser humano. Ser humano é falho, vai ter defeito, vai ter pensamento intrusivo, vai ter erro, vai ter inveja, vai ter várias coisas. Todo mundo vem com esse leque inteiro, complexo de emoções, né? Mas enfim, o que interessa que é um coração que é capaz de ter misericórdia, que não tem crueldade, por exemplo, essas coisas, você já tem. Então, tem uma coisa aqui que é importante saber disso também, porque para muitas pessoas eu fico vendo que, dependendo da intensidade do seu treinamento, você pode achar que você está passando por um período de penitência. Não é. Eu sinto que é nessas horas assim que vem essa relação entre karma é castigo. Não. Karma é aprendizado. Sou eu tendo a oportunidade de rever situações que causaram problemas para mim no passado, para eu fazer diferente nessa vida e eu ver resultados melhores. Então, o teu coração, estou lembrando da balança ali, né? Já foi pesado, você já tem amor e condições no seu coração para acessar futuro próspero, para ocupar um papel de liderança. Então, a vida, ela tá te preparando para construir e manter prosperidade, poder, acesso, dinheiro, seja lá o que for, né? Essa prosperidade para cada um. Aí a próxima carta fala assim, a que você está se apegando? E essa é a torre nesse baralho aqui. Então, é uma mensagem que fala assim, que esse período, ele fica difícil quando você pode trazer apego, né? Ao tal do treinamento, como a gente está falando. Mas é um momento que vai te mostrar também, então, certas ideias ou pessoas ou lugares a quem você pode ter um apego, e essa energia, ela vai dar um jeitinho de te mostrar que se isso tá num ponto de desequilíbrio, ela vai te mostrar como que isso impacta ou impactaria o seu 10 de ouros, né? O seu futuro próspero. Eu falei que eu ia tirar mais uma carta sobre esse aqui e eu quero mais uma sobre esse aqui também. Aí, aqui, o que já tem na mesa, né? Dizendo que você está rodeado de uma energia protetora, que reforça isso, a tua cápsula, como eu falei, né? Então, se permite viver, trabalhar com o que aparece na sua direção, experimentar, pesquisar. Se tem uma coisa que te chama muita atenção, aprofunda o seu entendimento naquilo, como quem tem essa consciência. Não é à toa que o universo está me mandando essas situações no meu caminho, porque faz parte desse meu treinamento, que eu sei que é numa cápsula, que é temporário, não é evidência de que minha vida inteira vai ser esse foco tão grande em eu tomar as decisões certas ou erradas, assim, de uma forma tão intensa, em algum momento fica mais fluido. A próxima carta, ela mostra o tambor e diz assim, sonho e... Sorry, I couldn't find MacArthur Alamo Street. Teve uma participação aqui da assistente de voz no computador. E é engraçado porque ela apontou para uma rua, que depois é lógico que eu vou ter que jogar no mapa para ver onde é essa rua. Bem na carta que eu estava falando, um sonho e jornada. E aí a rua que ela falou assim, desculpe, eu não consegui achar a rua MacArthur Alamo. M-A-C, Arthur com H, né, tudo junto, M-A-C, Arthur com H, tudo junto, MacArthur, e sobrenome Alamo, A-L-A-M-O. Eu não sei aonde fica, mas essa é a rua que ela falou, e eu comecei falando com vocês desse templo, um lugar, né, comecei falando de lugar com vocês, enfim. Aí vai lá colocando no mapa, não é nada, né, não sei, vamos ver como isso conversa com a gente. Mas aqui, esse tambor é sonho e jornada. E aí, o que eu ouvi, assim? De que também é uma conversa sobre... Isso é um pedaço
de jornada na direção de sonho. Isso não é caminho errado, não é o lugar errado, não é fracasso, não é falha. Isso também faz parte das nossas jornadas na direção de sonho, porque é quando o universo está ajudando a gente a construir e manter sonho para que dure, através de mostrar para a gente o que atrapalha. E aí, eu já tinha mostrado para vocês, acho, essa carta dizendo, e aguarde que vem informação importante, só me falta, né? Será que estava falando dessa rua aí que mostrou pra gente? Porque veio bem nessa fileira aqui. Enfim, aí eu vou querer olhar para aquelas duas cartas que eu fiquei com vontade de aprofundar um pouquinho mais. E você? Tá. Aí tem duas coisas. Primeiro aqui, nessa carta que falava pra gente sobre a tal da cápsula, aí vem dizendo assim, o que ajuda bastante nessa cápsula? Não levar as coisas tão a sério e ver a beleza do momento, enxergar a beleza da sua jornada, do seu momento, da sua vida, da tua experiência e prestar muita atenção no seu humor e trazer bom humor para esse pedaço. Por quê? Porque senão fica insustentável, senão você entra numa frequência, num jeito de enxergar as coisas, até como eu falei mais cedo, né? Que é bem nessas horas que muita gente entra naquele padrão de pensamento de penitência e acaba brigando com literalmente Deus e o mundo, não sei o quê. Não é esse o propósito. Muito pelo contrário. Também tem uma coisa aqui. É isso. Tinha mais, mas esvaeceu. Para nossa conversa aqui, eu acho que eu acessei mais alguma coisa que talvez servisse para mim, mas esvaeceu. E aí, para nossa conversa, é isso. Aí a próxima carta que eu queria aprofundar um pouco mais era aquela da torre, né? Que veio perguntando a que você está se apegando. E eu achei interessante que eu passei tanto tempo falando do seu coração, né? E aí as próximas cartas vem essa Miss Sunshine que me fala muito sobre o coração, porque tem o Taj Mahal, um templo de amor, o Taj Mahal. E é uma carta que me fala muito sobre isso. Tem o corpo dessa figura, é uma estufa que faz o quê? Onde se planta sementes, cultiva essas sementes e a estufa ela oferece o ambiente perfeito para que tudo cresça. E ela é não só uma estufa, mas ela é um templo de amor, né? E aí tem essa iluminação, esse sol, um símbolo de potencial, e ela está subindo, crescendo, se elevando. E essa carta falando de natureza, né, da pura natureza, e me fala muito sobre a sua natureza, né, de quem você é, do seu ritmo das coisas, como você naturalmente dança com a vida e tudo mais. Por que eu acho que essas duas cartas vieram explicar essa torre aqui? Porque tá falando assim, quando você entra no seu equilíbrio natural, no seu ritmo natural das coisas, e isso é muito do que energia, estou te ensinando nesse momento. Você verá, né, que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais fluidas, crescem mais, você encontra as condições certas, a medida certa para crescer de um jeito mais fácil, então não tem falta. Na sua natureza e no seu jeito natural de fazer as coisas é mais próspero. Então, por isso que a gente passa por essa cápsula para tirar os excessos, o que mais atrapalha do que ajuda. Vou dar um exemplo bem simplão, assim, para ajudar a ilustrar.
que pode não traduzir para todo mundo, mas acho que todo mundo, mesmo que não tenha vivido em primeira mão, conseguirá entender. Tem uma coisa aí de colocar unhas de gel e tudo mais, fica bem bonito, dependendo, né? Mas pode ficar bem bonito. Mas você tem as suas unhas que elas crescem naturalmente, você pode escolher deixar elas curtinhas, você pode escolher deixar elas crescerem, você pode escolher deixar natural, você pode escolher pintar, e aí é um nível de gerenciamento. Aí tem outras coisas que estão muito disponíveis também, que é tal de unha de gel, unha de não sei o que, tem umas que fibra de vidro, tem um monte de tecnologia disponível, tem um monte de profissionais muito bons também disponíveis, só que essas outras coisas também vêm com gerenciar, para manter o equilíbrio, porque você está adicionando algo que não é um movimento natural das coisas. Até mesmo só o esmalte, né? Dali uns dias começa a ficar bem feio, porque as unhas vão crescendo e você precisa fazer alguma coisa a respeito. Sempre vem com alguma manutenção quando você sai do natural. Então eu sinto que essa é uma mensagem que está falando assim, se a gente está falando que o universo está te ajudando a reconhecer que tem um equilíbrio natural para você em relação direta à prosperidade, estabilidade, fartura, crescimento, bem-estar, né? Essa estabilidade também daí se sentir seguro. Tem um estado natural e tem um estado que tem outras questões que não são necessárias, você pode escolher tê-las, elas não são necessárias, e quando você escolhe adicionar o que não é o natural, você precisa aprender a gerenciar e já contar que vem com esses passos extras. É muito esse o momento, entendeu? Só que eu sinto que assim, para a grande maioria das pessoas, o universo está tentando te trazer para esse ponto onde você precisa reconhecer com mais clareza o que é a base, o que é o seu natural, porque é só quando você de fato conhece a base do que é o seu natural e como as coisas funcionam dentro do que é o seu natural de vida prática, ouros, né? Que você pode depois fazer escolhas melhores para você sobre o quanto você está disposto ou o quanto você de fato vê que você precisa ou não desses extras que vão envolver também um gerenciamento, né? Que vai também demandar dos seus recursos, mais tempo, mais dinheiro, entendeu? Então, interessante que saiu assim, se você se vê num caminho de redução, por exemplo, não se engane, isso não é uma evidência de que você está indo num caminho de falta. Isso é evidência que o universo está te mostrando qual que é o seu equilíbrio natural das coisas. Não se apega ao que você presume ou conhece como o que é a regra do que o mundo fala que é próspero, que é rico, que é não sei o quê. Se deixa aprender. Eu me entreti tanto que eu passei do tempo aqui com o meu grupinho número 3. Vou pedir uma orientação final do que vem na sua direção em fevereiro para o meu grupinho número 3. Aí tá dizendo assim, com esse 5 de copas de novo aparecendo aqui na mesa, né? Já estava na mesa antes. Ele vem falando, não esquece que tem benefício no contraste. No momento que você sente uma falta, essa falta está dizendo alguma coisa. Ou ela está dizendo que você quer convidar alguma coisa que é importante de fazer parte do seu caminho e não fica preso numa ideia de falta, num desânimo, num luto, numa preocupação, não. Escolhe que esse momento está te mostrando na direção de que você quer ir, o que é importante ter no seu caminho para você.
5 de copas, reforço, né? É a experiência de contraste. Lembrar que eu vou reconhecer, lidar, experimentar o que não funciona para mim, muitas vezes, para ganhar mais clareza, certeza do que eu quero, e eu vou me ver em situações onde eu vou ter a opção de alimentar o que não funciona, o desequilíbrio, o tóxico, ou vou escolher fazer um esforço para alimentar o que é saudável, o que eu quero, o que é próspero, e eu vou colocar isso em prática. Essa balança aqui vem falando, vem reforçando de que tem essas duas coisas, essa dança, essa busca de equilíbrio. Essa carta fala de verdade também, que aí dá uma dica. O centro dessa dança é o que é a sua verdade. O que é a sua verdade versus o que é esperado de você, o que agradaria o outro. Esse é o seu eixo. A outra coisa que essa carta fala também é que a verdade sobre o seu momento é que então ele é uma energia de mudança no material e espiritual na direção de prosperidade, que passa por essa cápsula de enxergar, aprender sobre limites saudáveis em relação à prosperidade, certo? Esse 8 de copas, ele conversou comigo aqui, nesse momento, falando assim: por conta de tudo que a gente falou, quanto mais você preserva a tua energia, o teu emocional, encontra esses momentos de avaliação do que é de fato importante para você, do que está em excesso, do que está trazendo um peso que não precisa, das bagagens que você já não quer mais carregar, e se vem essa consciência porque já não precisa mais. Isso faz parte do seu fevereiro, e eu sinto que esse 8 de copas aqui, essa última mensagem foi um abraço, do tipo, mais importa o que o seu coração está sentindo, as tuas verdades, como as coisas te fazem sentir nesse momento, se passa por esse momento com carinho, com compaixão, gentileza, porque é para você, por você. Entendeu? E sem você se sentir bem, sem você se manter com vontade de vida, de construir um futuro próspero, perdemos o foco, entendeu? Muito bem, espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos começar aqui meu grupinho número 4, vocês que escolheram esse baralho aqui, que é um dos mais bonitos que eu tenho, eu acho, mas eu sempre acho que a câmera não faz jus assim, sabe? Tinha que ser bem de pertinho, porque é tudo bem pintado à mão. Enfim, você escolheu um baralho bonito que eu gosto. Vamos começar aqui a sua leitura. Perguntando sobre o seu fevereiro, o que vem na sua direção em fevereiro. Interessante, uau! As de espadas e justiça. Vitória, justiça kármica, verdade, reestabelecer de equilíbrio, só coisa legal com essas duas cartas aqui, lógico, né? Que a gente vê essa espada assim 2 vezes, também um símbolo de poder pessoal, né? O poder da verdade, acabou a bateria, mas tudo bem, voltamos aqui. E aí esse papo de justiça kármica, ele me fala sobre algumas coisas. Para a maioria das pessoas, eu sinto que essa justiça kármica, como a gente está vendo aqui no seu fevereiro, para a grande maioria das pessoas tem relação com essa verdade, com essa clareza, um reconhecimento de verdade. Mas justiça kármica é um papo também que muitas vezes me fala sobre reparação, de onde se tirou, retorna, né, para a fonte a quem pertence, aquilo que se perdeu, uma coisa assim. O que mais que a gente tem? A gente tem um 8 de copas e uma carta da torre.
A carta da Torre, a minha relação com essa carta é justamente desses momentos em que o universo ilumina, mostra através assim de intervenção divina. É algo importante, é um evento que não dá para passar batido. Eu fico vendo assim também, sabe? De que tem coisas que vêm para a superfície, e eu tô achando interessante que esse 8 de copas está me conversando muito sobre isso, de algo vindo para a superfície. A primeira coisa que eu notei também com essa arte é a escadinha, né? Nessa estrutura aqui. Então, muito intuitivo também, né? Mas eu vi esse movimento de cada vez mais ficando mais óbvio, e até a próxima carta sendo essa torre, tá me falando sobre um movimento gradual de revelação de algo que em algum momento fica inegável, fica muito claro, não dá para passar batido. Momentos de torre também são momentos de exposição, né? Então, assim, tem coisas que essa mensagem está falando que para você fica tranquilo. Você fica tranquilo que nada vai te passar batido, né? Essas verdades, essas clarezas, o universo sempre vai conversar com você numa linguagem que você pode compreender, que você entende. Se você se vê nesses momentos em que eu não estou entendendo, peça clareza. E se você está vendo conversas saindo em mensagens sobre uma verdade, uma clareza, e isso não está conversando com você, não é um convite para você se forçar a ganhar clareza numa história. Significa que aquela mensagem não é para você. Mas aqui, meu grupinho número 4 está dizendo que você ganha verdade, você enxerga com clareza, mas eu fico com essa sensação de que é uma mensagem que está falando que fica claro para todo mundo também. Algumas coisas com esse crescer de uma exposição. O que mais que a gente pode falar sobre o meu grupinho número 4? Em fevereiro. Nesse 8 de copas aqui também vem uma lua cheia. Então tem um pedaço aqui também da mensagem que convida a esse gradual. Tem um pedaço no calendário, sabe? Eu não tô com meu celular aqui comigo, então eu vou pedir para você olhar. E você, quando que é a lua cheia em fevereiro? E tá dizendo que assim, esse período de lua cheia, um pouquinho antes, muitas vezes é uma semana, 5 dias, uma semana antes e depois disso, vai marcando o gradual. A lua cheia, na verdade isso, né? A lua cheia marca o início ou o meio, né? Desse crescimento, dessa exposição, dessa revelação. E aí é em lua cheia ou um pouco depois de lua cheia que vem esse momento de torre. Isso está conversando muito comigo também. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4? Aí, a próxima carta é um 8 de paus e ela fala sobre movimento acelerado, e ela mostra de novo, tá vendo? Uma figura observando algo. Observando um movimento, observando uma estrela, observando uma clareza. Aí a próxima carta, ela mostra essa figura mostrando um livro. Nesse livro tem uma página completa e aí a gente vê que se entra num capítulo em branco. Esse capítulo em branco normalmente é um sinal de... uma página em branco fala muito de um recomeço, uma oportunidade de reescrever uma história ou de recomeço, né? A página em branco fala, muitas vezes tem expressão, né? Virar a página também tem isso. Muitas vezes a gente usa essa expressão falando de uma oportunidade de construir
em cima, e sem precisar necessariamente lidar com a bagagem ou com os efeitos do que trouxe até aqui, né? Então, por exemplo, vou olhar a tela em branco também, que é outra expressão que a gente usa. Se você pega uma tela com que já tem algo pintado ali e você quer redesenhar aquilo, refazer essa história, essa arte, você tem todo um trabalho aí, né, de limpar a tela, de remover a tinta ou de encontrar formas, né, de conseguir pintar em cima daquilo, etc, etc. Se você tem uma tela em branco, você pode não ter muita referência, mas você também não precisa lidar com os resquícios do que veio antes. Então, isso pode se mostrar de formas diferentes para pessoas diferentes, mas a grande coisa que essa mensagem está falando é assim: em fevereiro tem uma justiça kármica, tem um restabelecer de equilíbrio, tem iluminação de verdade, para você tem vitória, para você que escolheu esse grupinho número 4 com esse as de espadas. E também esse movimento de expor algo. Isso te beneficia porque te dá uma tela em branco para trabalhar, para reiniciar. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4 em fevereiro? Aí, fevereiro marca também esse ponto que no caminho que te trouxe até aqui, Rei de Ouros, você pode ter vivido muitas experiências que ambos te desafiaram e te ajudaram a construir confiança, estabilidade. Rei de Ouros é uma energia madura de estabilidade, de confiança, de saber gerenciar recursos, né? Organização, disciplina, essas coisas. Aí, nesse ponto aqui, chegamos em fevereiro e tem esse momento de justiça kármica, reestabelecer de equilíbrio, acessar uma página em branco. Aí, num próximo passo, legal. Esse momento acontece porque 3 de copas. 3 de copas é uma carta que fala das comunidades, das convivências, também fala de gratidão, razões para celebrar e tudo mais. Mas aqui tá me chamando muito essa parte da convivência, do pertencimento, dos grupos, das comunidades. E aqui numa posição de desafio. Então, esse momento aqui, ele vem com essa limpeza porque ambos ajudam a equilibrar ou a te dar uma oportunidade de trabalhar, de construir, equilibrando, tornando justo essas questões relacionadas à estabilidade e a pertencimento. Pertencimento, grupos, comunidades, convivência, essas coisas todas aqui. O que mais que a gente pode falar sobre o meu grupinho número 4 em fevereiro? O que é o fevereiro do grupinho número 4? Aí é interessante porque de alguma forma também marca um ponto importante na sua jornada. Essa leitura então é importante para você, não só porque é fevereiro, mas porque em fevereiro marca um ponto importante da sua jornada que escolheu esse grupinho número 4. Aí tá falando assim que essa carta, ela me fala das questões
kármicas de reforma, né? Do que precisa ser ajustado, reformado, para fazer de um jeito diferente, para ver resultados diferentes e para evitar causar impactos negativos para você ou para pessoas à sua volta. Essa carta dessa figura segurando esse pergaminho, assim, tá me voltando naquela conversa da história e de uma página em branco. Então, tem uma narrativa, uma história, um caminho que estava escrito. E aí a gente chega nesse centro, que é uma carta que fala de 2 mundos, e é uma carta que explica assim, que em cada encarnação a gente vem focando num tema diferente e que é escolhido sabiamente pela nossa alma para integrar experiências, corrigir, reformar, essas coisas. E que é comum de que a gente tenha em cada encarnação um foco diferente em histórias diferentes para ajudar a alma eterna, né? Vai aprendendo os 2 lados, os 2 pontos de vista e vai equilibrando, crescendo. Então, esses 2 mundos falam sobre isso aqui. Aí a carta que veio acompanhando isso diz uma troca de energia para criar abundância. Então, eu sinto que uma mensagem que está falando assim, em fevereiro marca o quê? Abundância, né? Rei de ouros. Marca a chegada num ponto onde se concluiu um entendimento sobre um assunto e que há uma troca de energia para outro assunto, para outro foco. E essa é a tal da página em branco. Você entra num outro foco. Eu sei que eu estou repetindo a mesma coisa, mas por que está me chamando a atenção também? Essa é uma mensagem que também está trazendo um entendimento de que tem essa perspectiva maior entre as mudanças de foco para criar um equilíbrio de encarnação para encarnação. E aí, essa mensagem está sugerindo também que durante essa encarnação e essa jornada, essa troca de foco também acontece. E que esse é um momento que está marcando uma troca de foco. Aí as próximas cartas vem falando e diz assim, né? A troca de energia para criar abundância. Numa leitura que já falou que muita gente que escolheu esse grupo vem de um caminho onde viveu a experiência de equilibrar a abundância, estabilidade, né? Com esse rei de ouros, amadurecer a tua relação com o plano material, dinheiro, trabalho, relacionamento, família, as coisas relacionadas a ouros, né? Vida prática e tudo mais. Aí tem essa troca para criar abundância. E aí as próximas cartas falam de esse Adsum. Vocês que me ensinaram em algum outro vídeo me contaram que é latim para você não estar sozinho. E mostra essa figura rodeada de anjos ancestrais. Também tem uma pessoa de carne e osso aqui, né? E aí eles estão aprendendo juntos, né? Porque tem esses livros. E aí a próxima carta fala de verão. Verão, tá vendo? Verão. Verão sendo um símbolo lógico, né? De uma estação do ano. Mas também é um símbolo de uma época do ano onde se tem mais vida, potencial, onde as coisas estão no seu máximo potencial, né? Se multiplicando, se potencializando, essas coisas, versus outras épocas do ano, como inverno, por exemplo, que é o que não caiu na mesa, né? Que é um momento de transformação, conclusões, renascimento, recolhimento, pausa, essas coisas. Então, isso me chamou a atenção de novo para aquele 3 de copas que a gente já tinha visto, eu já tinha identificado como grupos, comunidades e tudo mais. Esse você não está sozinho é interessante,
Para muitas pessoas, é uma mensagem que está falando também que fevereiro marca a conclusão de um período onde você pode ter passado precisando aprender muito sozinho e você, por mais que tenham pessoas que tenham cruzado o seu caminho e tudo mais, de uma forma ou de outra, mas que você começa a entrar numa outra fase onde você aprende em convivência, em grupo, em comunidade, mas lembra que isso veio também como um desafio. Não significa que é más notícias de que, nossa, grupinho número 4 deu azar. Não, bate na madeira. Mas é uma mensagem de um grupinho que está falando assim, vamos enxergar os padrões, vamos entender os padrões. Em fevereiro vem um retorno, ai, cocada, minha gatinha tá mordendo meu pé. Em fevereiro vem uma justiça kármica e tem uma troca de energia, também tem uma troca de foco. Por que isso é importante? Porque também vai requerer que você se coloque disposto a se conectar mais, se abrir mais para construir, observar, aprender, questões relacionadas à convivência. E não é necessariamente uma mensagem que está falando que você tem que se rodear de pessoas, mas onde antes você estava olhando para questões de plano material, rotina, valores, essas questões, você vai começar a olhar mais para questões relacionadas a questões subjetivas, né? Emocional, intuitivo também, porque é água, né? Mas o que é cultura, comunidade, o papel de outras pessoas, entendeu? Vida social, vida afetiva. É muito isso que está me falando aqui. E que isso, apesar de dizer assim que esse é o desafio, mas de novo, não porque é ruim, mas é porque é o seu novo ponto de foco, também vem acompanhado de Sol. Sol é uma energia de potencial, mas também de otimismo. Você já viu como que as cidades ficam no verão, né? As pessoas se animam, as pessoas ficam mais divertidas, as pessoas buscam, inclusive, atividades, né? Buscam conexão, essas coisas. Então tem muito sobre isso. O que mais que a gente pode falar sobre fevereiro para meu grupinho número 4? Aí diz que então, em fevereiro, vem na sua direção histórias inacabadas. Histórias que já começaram e que estão em aberto, inacabadas. Agora a gente está entendendo um pouco mais, né? Essa conversa aqui sobre esse 3 de copas na posição de desafio. Aí, em relação a isso aqui, lógico que cada caso é um caso. E a gente está falando que fevereiro marca o início dessas questões de vida pessoal, né? Então vai para além de fevereiro essa sua caminhada lidando com histórias inacabadas em relação a pessoas, conexões, convivência, comunidades, emocional, etc, etc, pertencimento, grupos, etc, etc. Então vai ser cada história, cada caso um caso, mas eu queria dizer que é assim também, né? As questões que retornam, então, são histórias inacabadas, as histórias que estão em aberto. Histórias em aberto significa que ou ainda tem coisas para concluir e que isso pode estar ali, sabe, é vantajoso para você também concluir, porque te libera. Ou vem também histórias que estão inacabadas porque elas ainda têm potencial de se desenvolver.
Aí a próxima carta fala sobre o louco aqui nesse baralho, né? Que ela fala de salto de fé. É uma carta que fala sobre apostar numa direção, mostra essa carta cruzando uma linha de chegada. Então, assim, é um pedido, aqui eu sinto que é um pedido de dar movimento, buscar, colaborar, apostar, entrar nessa nova fase, inclusive com esse otimismo. É verdade, o louco pede que a gente olhe para frente com otimismo e se permita lembrar que eu estou entrando numa nova energia, numa nova fase. Eu não posso já entrar aqui presumindo que eu sei tudo, que eu já entendo tudo. Eu me beneficio de deixar as coisas me levarem em novas direções e eu me mantenho otimista. Aí vem o hierofante, o sacerdote, que muitas vezes me fala sobre sincronicidades. Quando o universo se coloca na mesa para falar, eu coloco no seu caminho, na sua direção, pessoas que são conexões importantes e que ambos se beneficiam dessas conexões. Então esteja aberto a enxergar as pessoas, as conexões, as convivências como tal. Você se beneficia. E vice-versa. O hierofante, ele também muitas vezes fala sobre união, né? E tudo mais. Aí do mesmo jeito eu ouço assim, do mesmo jeito que você vem de um caminho que te desafiou nas questões de valores, plano material, sucesso, estabilidade, e então acessa mais estabilidade, que eu vi em algum lugar aqui, é a mesma coisa, você entrando num caminho onde você será desafiado, mas também recebe aí um retorno de união. É um movimento positivo na direção de vitória com a carruagem. E aqui esse 8 de copas, que interessante, né? O 8 de copas fala muito sobre o momento que antecede o 9 de copas, que é a realização de um sonho. E no 8 de copas, a gente tira as bagagens e os pesos para abrir espaço para receber um desejo. Então, se a gente está olhando para um processo que se inicia em fevereiro e aí de repente a gente chega em março aqui, imagina que você escolhe o grupinho do desejo? Não sei, tomara. Espero que essa leitura tenha ajudado. Um beijo e até a próxima.